que mais a África tem é chineses. Então eu fui atrás de informação e saber como os africanos acabam também interagindo com a China. Pessoal, eu descobri que existe lá basicamente uma rua africana dentro da China. Uma rua africana dentro da China, rapaz. Eu falei, aham, como assim? Uma rua africana dentro da China. Eu fui pesquisar, o assunto é mais cabuloso, mas vi uma grande diferença entre a relação que os africanos têm lá na China, juntamente com a relação que os chineses têm aqui em Angola. Primeiramente, pessoal, quando eu estiver a falar da questão toda dos chineses aqui em Angola, possivelmente eu possa generalizar, mas eu já digo que nem todos os chineses são iguais, nem todos os chineses têm a mesma índole, entendeu? E todo mundo sabe que na China a regra é clara. Brincou, cadeia, mamão. Entendeu? É basicamente assim. E muitas daquelas pessoas que acabam ter pequenas infrações, a lei logo já sanciona e é banido do país. E pessoal, antes da gente continuar o vídeo, tenho que pedir isso. Inscreva no canal, ative a notificação, não esqueça de partilhar o vídeo com você interessado. Eu sou o Nundalino. Você me acompanha aqui a partir do canal 41, certo? É isso aí. Vamos conhecer o bairro africano no centro da quinta maior cidade chinesa. Essa quinta maior cidade chinesa basicamente tem mais ou menos ali 18 milhões de habitantes. E nela a gente consegue encontrar um bairro onde basicamente encontramos diversos africanos. E esses africanos vão lá com diversos objetivos. Em primeiro lugar, africanos que vão lá para emigrar e viver. Acabam indo lá por questão de estudo, intercâmbio e blá blá blá. Já outra metade, que penso logo eu que é a maioria, são pessoas que vão lá basicamente por questão comercial. Eles acabam indo lá, tem lá uma estadia de mais ou menos 30 a 90 dias. E pessoal, uma coisa que me deixou um pouco assim, pé para trás, e olhei e falei, cara, isso não é justo não. O visto que os africanos acabam obtendo da China quando estão para ir nesta cidade é restrito. É fácil de obter, mas é restrito, quer dizer, você vai para a China, mas só circulas naquela cidade. A cidade chama-se Guangdong. É uma cidade que fica no sul da China, que basicamente fica muito mais perto da África do que qualquer uma outra cidade. E essa cidade é totalmente industrializada, onde a gente consegue ver empresas que se especializaram basicamente a produzir produtos para levar no continente africano. O que tem lá, por exemplo, que chama muita atenção de nós africanos? São roupas típicas africanas. São produzidas em massas. E os nossos manos, empreendedores, empresários africanos, vão lá, buscam, trazem para cá. Entendeu? Por isso que a gente vê nas etiquetas, a parada toda está escrito Made in China. Entendeu? Mas você vê lá que tem ali figuras rupestres africanas, tem ali também algumas frases africanas, tem símbolos africanos. É porque são produzidos especificamente para o povo africano. E logo penso, né, não encontrei informações sobre isso, mas logo penso que empresários ou governo, né, dos países africanos, acabam fazendo contrato com os chineses para tal efeito, né, para produzirem produtos especificamente para a África. Bom, pessoal, eu fui lá procurar algumas imagens nesse tal dito bairro que basicamente é dominado pelos africanos. É tudo África, entendeu? Você vai pensar que estás mesmo na África, aquela porra virou Nigéria, entendeu? É um monte de cultura africana, tudo quanto é lado, sabes? Vamos encontrar também restaurantes africanos que vendem comidas típicas africanas. Tem diversas coisas que simbolizam a África. E uma das coisas mais interessantes que eu achei é que lá produzem a camisa das nossas seleções, sabe? Tudo pirata. Pessoal, esse microfone que eu estou a usar aqui, não, esse aqui veio dos Estados Unidos da América. Mas na caixa estava escrito Made in China, entendeu? Comprei lá no eBay, né, que fala, né? Mas estava escrito Made in China. Esse meu telefone? Não, esse telefone é Made in Califórnia. Esse mouse aqui, Made in China, tá aqui embaixo. Aqui, exatamente. Made in China. Tenho aqui outro mouse. Esse relógio aqui eu comprei na China. Eu já vou também falando como é que a gente compra um produto na China. É muito fácil. Esse estojo aqui, onde vem lá o microfone, comprei na China. Se eu olhar bem esse roteador que a gente usa, que é da Huawei, né? É isso, né? Que é da Huawei. Também está escrito Made in China, parceiro. Tudo aqui é Made in China. Meu computador está escrito Made in China, essa bosta aí. Por quê? É inegável que a China é a indústria atualmente, é a indústria do mundo, sabes? As coisas mais impensáveis a China produz.
Pronto. Agora vamos falar um pouco ali como é que a China acabou de ter tanta influência assim no continente africano e como isso tem um lado positivo, tem um lado também não tão positivo que podemos olhar como lado negativo, que é a questão toda expansional, onde faz com que os países africanos percam a soberania comercial. Entendeu? Vamos lá. Nos anos 2000, registrou-se a entrada da China, onde também a gente viu que a China financiou a nova sede da União Africana por 100 milhões de dólares, sem pedir nada em troca. Mas mais tarde começou a surgir proposta, onde basicamente a China começou a se expandir, a influência dele, chegaram em quase todos os países, começaram a construir infraestrutura. Nessas infraestruturas que podemos mencionar, estamos a falar estradas terrestres, sabe, as vias públicas. Vamos falar também sobre linhas férreas. Vamos falar também de porto. Basicamente são os três elementos que fazem com que a logística no país funcione normalmente. Aqui em Angola, basicamente, a China investiu bastante no caminho de ferro, quer seja de Luanda, quer seja de Benguela. Investiu também bastante nas estradas. Investiu bastante também nas requalificações de alguns portos aqui na banda. Tanto é que a China tem um departamento que acaba usufruindo do nosso portos, né, para fazer ali o seu embargo de produtos, tanto angolano quanto chineses. Entendeu? Então, os chineses prepararam um caminho para expandir a sua influência econômica na África e agora nós estamos a ver que tudo o que foi feito no passado já está a ser usado aqui agora. Muitos países africanos, para quem não sabe, acabaram tendo contrato com corporações chinesas, na qual eles deram a licitação para a gerência do porto daquele país, como por exemplo Djibouti, de 90 anos para pagar a dívida. Quer dizer, com tantas infraestruturas que foram construídas ao longo dos anos, de 2000 até 2018, até agora também se construi infraestrutura, o governo chinês vem perdoando as dívidas, entendeu? Isso aconteceu na Etiópia, isso aconteceu no Ghana, aconteceu também... aconteceu basicamente Angola, aconteceu isso, mas o que? Em Moçambique aconteceu isso, basicamente a África inteira acontece isso. E isso serviu para qual? Para a gente conseguir ter uma conexão direta com a China. Hoje em dia, se eu entrar num site chinês, como por exemplo aí o AliExpress, que é o mais acessível, o mais simples de se usar, não precisa de uma burocracia excessiva, nós podemos ver que todo o processo é feito pelos chineses, desde o exato momento da compra até no recebimento. Então o que os chineses fizeram? Porque eles não conhecem totalmente a área, eles aqui pegaram angolanos para trabalharem nos distribuidores finais. Entendeu? Mas vou te falar, você consegue rastrear o seu produto. Você pode comprar uma pendrive desta aqui. Uma pendrive desta aqui no AliExpress custa mais ou menos, se eu posso... Isso aqui é de quanto chega? Isso aqui é 128 GB. Uma pendrive de 128 GB custa mais ou menos, ali vamos falar, na casa de 5 mil kwanzas. 5 mil kwanzas estamos a falar de $2. Com mais frete, no total você vai gastar 8 mil kwanzas. Você pode comprar 3, 4, 5 pendrives em 2 semanas ou 1 semana e meia. Essa porra chega. Entendeu? Você só comprou assim um produto. Isso aqui. E isso é incrível por quê? Porque o ecossistema econômico do nosso país não facilita a logística. Entende? Os empresários locais, por exemplo, não conseguem fazer com que alguém que está nas outras províncias comprar na província Luanda e chegar em menos de 24 horas ou em 78 horas ou 73 horas. Não conseguem, entendeu? Não conseguem. Mas você vê que os chineses conseguem todas as semanas. Existem navios que atracam lá em Luanda para distribuir os produtos tanto da Shein, quanto da Zara, quanto do Alibaba, quanto da AliExpress. E você vê que isso tem uma demanda. E nesta cidade africana é incrível, né? Porque lá tem transportadoras que fazem esse todo o processo parecer ser simples, porque eles são especializados, parece que foram criados para servir a África. O que eu quero dizer? Pessoal, eu vi maratonas de um canal brasileiro no YouTube, que ele foi lá na China com os amigos deles. Eles acabaram mostrando diversas cidades, lojas, departamentos, como é que funciona a logística para mandar produtos para outro país, e é tudo muito simples. Uma das coisas que eu consegui obter lá é que
existem classe de produtos. Você pode comprar os mesmos produtos, mas de classes diferentes, entende? Tem cidades que só vendem coisas originais. Tem cidades que vendem coisas semi-originais, é que essa porra existe. E tem cidade que vende coisas totalmente baratas. E tem coisas que vendem totalmente baratíssimas, entendeu? E tipo, uma cidade não se mistura com a outra. São coisas totalmente diferentes. Não é qualquer um que tem acesso a uma outra cidade, de uma outra classe. Por exemplo, estamos a falar da classe de viaturas, entendeu? E parece que a China está dividida desse nível, entendeu? A organização é tão completa que me leva a entender que este bairro foi feito para servir aos interesses comerciais da China na África. Isso é uma estratégia muito inteligente, porque o povo africano, os empresários africanos acabam virando refém, porque existe uma facilidade nata para sair da África, principalmente aqueles que estão lá do outro lado, para sair da África até na China, entende? Isso vai lhes criar uma dependência ao ponto de não quiserem investir numa infraestrutura para fazerem produções daquilo que eles vão buscar na China. Entendeu? Agora, quantos africanos tem naquele bairro? Antes da pandemia, registrou-se mais de 200 habitantes. Pós a pandemia, registrou-se uma queda vertiginosa, que estamos a falar que a população ronda de 20 mil a 30 mil habitantes. Então teve uma queda vertiginosa. Mas mesmo assim ainda é muita gente africana lá naquele país, naquele bairro, a servir os interesses do continente africano. Por parte é bom, por outras partes não é bom. Bom, pessoal, agora, os chineses também estão aqui na banda. Os chineses basicamente estão em toda a África. Estão na América Latina, estão nos Estados Unidos da América, estão na Europa, os portugueses que os digam. Então estão em todas as bandas, entendeu? Então, quando a gente olha a organização que os chineses têm lá no país deles e a organização que os chineses têm aqui na banda, a gente consegue olhar que aqueles caras que vêm aqui em Angola, chineses, que andam na margem da lei, não respeitam o nosso país porque estão do topo, entende? Porque convenhamos, o africano ganha um visto para ir para a China, para essa cidade, né? Para essa província. Posto lá, ele é limitado naquela província. Mas o chinês, quando chega em Luanda, consegue ter acesso à Angola inteira. Está entendendo o que eu estou a falar? Bom, nem todos os chineses que acabam fazendo comércio aqui em Angola são chineses boa pinta. Muitos deles acabam pondo os angolanos em cárcere privado, trabalho escravo, péssimos salários, não sei quantos, entendeu? Ponto. Agora, o pessoal angolano, né? Vou falar da Angola, que acaba visitando essa cidade e trazer produtos aqui na banda, né? Porque, para as manas que estão me assistir, peruca, sabe peruca? Também vem dali dessa cidade, desse bairro. Esse bairro aí é que vendem perucas para vir aqui para a África ou para a América Latina. É esse bairro que vende as perucas, entendeu? Ah não, fulana de tal foi na China, mostrou uma fonte de peruca. É aí, esse bairro aqui. Está na província de Guangdong, entendeu? É muito barato zarpar para lá. O visto não demora para sair, porque você vai lá por questão comercial, é limitado. Você não pode sair daquela província. Tem direito de ficar lá 90 dias, mas você não pode sair daquela província. Então não deixem que vos mintam. Entendeu? Não deixem que vos mintam. É ali onde saem as coisas todas. E por mais incrível que pareça, os produtos ali são baratos, sim. São baratos. Mas claro, né? Se você tiver a andar com dólar, a situação é totalmente diferente. Agora, pessoal, eu gostaria de saber a vossa opinião acerca disso. Inscreva no canal, ative as notificações. É muito importante você deixar aqui o vosso ponto de vista, porque, poxa, as pessoas aqui na banda não falam sobre esse bairro chinês. Não falam. Entendeu? Parece que ninguém conhece essa aposta. Entendeu? Parece que ninguém conhece. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar o vídeo se você interessar. Eu sou o Nunda. Nos vemos na próxima. Tchau.